Vamos continuar com o estudo de funções vetoriais. Agora, vamos a definir a derivada de uma função vetorial. Primeiro, vamos lembrar como definimos a derivada de f de uma função de variável real. A derivada de f em relação a t, ou bem f' de t, é igual ao limite, quando s tende a zero, da função f de t mais s menos f de t, tudo dividido em s. Essa é a definição da derivada para uma função real. Agora, a derivada de r, que depende de t, de uma função vetorial, vai ser definida como a derivada de r em relação a t, ou igual r' de t, é o limite, quando s tende a zero, s é igual a um número, de r, a função vetorial, no ponto t mais s, menos r no ponto t, dividido por s. Ok? Como não sabemos calcular limites, nós podemos calcular esse limite e obter a derivada. Antes de fazer um exemplo de derivada, vou mostrar o significado geométrico da derivada para uma função vetorial. Vamos considerar os eixos cartesianos x, y e z. Ok? Imaginemos que para a função vetorial r, que a função vetorial r é representada por uma curva, mais ou menos, é a curva C, que representa a função vetorial R. Agora, vamos supor que o vetor R para t, o vetor começa na origem e acaba aqui. Este é o vetor R em t. O vetor R no ponto t mais s, vou supor que é um vetor que começa aqui e ele acaba aqui. Ok? Este daqui é o vetor R de t mais s. Então, o vetor rt mais s menos r de t é um vetor que começa em r de t e acaba em r de t mais s, certo? Este é o vetor r de t mais s menos o vetor r de t. Agora, S cada vez é mais pequeno. Então, vou supor que S é menor que esse de S daqui. Vou chamar L de S bar, se vocês querem. Então, como ele é menor, o vetor R para uma S menor seria um vetor na origem
y que acaba en un punto aquí. Este aquí sería el vector R de t más S barra, por ejemplo, donde S barra es menor a S, porque S está haciendo cada vez más pequeño. ¿Ok? Para ese vector, a diferencia, la resta entre R de t más S barra y R de t es un vector que comienza en R de t y él acaba en R. Es un vector más pequeño y que tiene esa forma. Ese es el vector R t más S barra menos R de t. ¿Ok? Agora, como S está yendo para cero, voy a ter vetores cada vez mais pertos a R de t. E a derivada é o vetor que nesse ponto em t, ele é o vetor tangente à curva. Este aqui seria o vetor R' no ponto T. Ok? Então, a derivada da função vetorial R é um novo vetor R' que ele é tangente à curva C. A curva C é a curva da função vetorial R. Essa é a ideia geométrica da derivada para uma função vetorial. Nós não temos que calcular os limites, estar calculando para cada função os limites. Nós temos um teorema que nos ajuda a calcular a derivada. Essencialmente, se R de t é igual a f de t, g de t, h de t, então a derivada de R de t ou R' de t simplesmente a derivada de cada função componente. Ok? Se f', g' e h' existe. Ok? Então, nós não temos que calcular os limites para cada função. Nós só precisamos calcular as derivadas das funções, e esse é um processo que já podemos fazer. É muito mais simples de fazer. Um exemplo. Vou considerar a função R de t igual a 1 mais t quadrado na direção y mais t exponencial de t na direção j e, por último, seno de 2 vezes t na direção k. Eu quero calcular a derivada de R em relação a t. Qual é o resultado? Então, nesse caso, f de t é igual a 1 mais t quadrado. Então, f' de t, derivada da constante é 0, derivada de t quadrado é 2 vezes t. Ok? G de t é igual a t vezes a exponencial de t, e a derivada dessa função é g' de t é igual a derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda de t, mais a segunda vezes a derivada, a primeira função vezes a derivada da segunda função,
que é t. E de t. Então, isso eu posso escrever como 1 mais t por exponencial de t. E a terceira, fgh, é simplesmente, bueno, na terceira é seno 2 vezes t, então a derivada de h é igual, a derivada de seno é cosseno do ângulo 2 vezes t, vezes a derivada de esto de acá, de 2t, que é 2. Portanto, R' de t é igual a função 2t na direção i mais 1 mais t exponencial de t na direção j, e na última direção é mais 2 cosseno de 2t na direção k. E esse é o resultado. Vocês podem ver que o resultado é uma nova função. Esta daqui é uma nova função vetorial. Ok? Com isso, a gente já pode escrever a equação da reta que é tangente à curva. Isso vamos fazer na próxima aula, na seguinte aula.